Olá, irei apresentar o artigo Perspectivas dos Acadêmicos de Administração sobre a Língua Inglesa, que tem como autores Thales Silva, que sou eu, e o professor mestre Davi Stein. Aqui na introdução temos alguns cenários mundiais que contextualizaram esta pesquisa e estão diretamente ligados à língua inglesa e ao administrador moderno, que são a globalização, internacionalização de empresas e o inglês como língua franca nos negócios e na ciência. O objetivo geral da pesquisa é analisar a visão dos acadêmicos de administração do município de Caxias do Maranhão em relação à língua inglesa. E aqui temos a revisão de literatura, que foi dividida em 4 tópicos. O primeiro é a globalização e internacionalização de empresas. Neste tópico encontram-se os conceitos desses dois processos e como a língua inglesa contribuiu para o acontecimento de ambos, além de comentar que o processo de internacionalização já vem crescendo no Brasil há alguns anos. O segundo tópico, o inglês como língua franca no mundo dos negócios. Neste tópico apresenta-se os dados do relatório da Education First, que é o maior índice de proficiência na língua inglesa do mundo, e os dados mostram que gestores que utilizam o inglês têm mais lucros, por exemplo, com inovações. E o terceiro tópico, língua inglesa na carreira científica e acadêmica. Há alguns anos também se observa a internacionalização da produção científica, tendo em vista que artigos publicados em periódicos internacionais são considerados mais relevantes. Com isso, o inglês tem se tornado a língua franca, ou seja, a língua padrão também no meio científico. E o último tópico, a tecnologia no aprendizado de idiomas. Neste tópico, comenta-se sobre como o inglês está presente nas mídias em geral, como filmes, músicas, jogos e até nas redes sociais, e apresenta estudos que mostraram que essas mídias também podem ser formas alternativas de aprendizado. Aqui temos os métodos. A pesquisa é definida como descritiva, levantamento e também uma pesquisa quantitativa. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário que foi adaptado de uma pesquisa semelhante que foi realizada no sul do Brasil. O questionário ficou disponível de 24 de abril a 7 de maio de 2023 e foi aplicado pelo Google Forms. A amostra não probabilística resultou em 52 acadêmicos. E para análise dos dados, utilizou-se tabelas cruzadas e os cálculos do ranking médio e Q quadrado. Tudo foi feito no Microsoft Excel. Aqui a análise dos dados, primeiramente os dados sociodemográficos. A amostra ficou dividida em 51,9% do gênero feminino, 48,1% do gênero masculino. A maioria dos respondentes estão na faixa etária de 18 a 24 anos. Apenas 5 acadêmicos estão na categoria de 35 a 44 anos e nenhum marcou a opção acima de 45 anos. O maior número de respondentes estão inseridos no primeiro período e no sétimo período. E para a primeira parte do questionário foram feitas análises cruzadas das questões. Nesta primeira análise apresenta-se o nível de entendimento por faixa etária. É possível observar que os mais jovens têm mais entendimento, principalmente do sentido do texto. E conforme aumenta a faixa etária, diminui o nível de entendimento. E fica aqui em destaque que todos de 35 a 44 anos marcaram a opção não escrevo, não leio e não falo em inglês. Aqui na segunda análise temos o nível de entendimento por períodos da graduação. Os períodos foram agrupados em 2 conjuntos, a primeira metade do curso e a segunda. Observa-se que aqueles que estão na primeira metade do curso têm mais entendimento do que os que estão saindo, o que acaba respondendo um dos objetivos específicos da pesquisa, de que os acadêmicos de administração do município não têm evoluído no inglês durante a graduação. E já nesta análise, a informação que se destaca é que 63,46% dos acadêmicos que nunca fizeram curso de inglês
estão inseridos em instituição de ensino que não ofertam disciplinas de inglês. Portanto, a IES poderia se tornar o primeiro contato desses alunos com aulas sobre o idioma e prepará-los para atuar no cenário da internacionalização das empresas. E temos também outra informação, em todas as análises cruzadas, realizou-se o cálculo do Q quadrado, que mostra se existe associação ou não entre as variáveis. Nas que foram mostradas anteriormente, não se obteve níveis estatísticos de associação, mas não se deve desconsiderá-las, pois a associação também depende de outros fatores. E nesta análise, o valor P, que é o valor que se encontra ao fazer o cálculo no Excel, foi menor que 0,05, o que significa que existe associação entre as variáveis, então uma depende e influencia a outra. Aqui a última parte do questionário contou aí com questões em escala Likert, que mede a concordância em determinadas afirmações. Com isso, calcula-se o ranking médio, que se for menor que 3 significa discordância, e se for maior significa concordância. É possível observar que todas obtiveram níveis de concordância, mas vamos destacar aqui as menores. A questão 2 diz: eu vejo o inglês como indispensável para a carreira do administrador. Obteve nível de concordância, porém foi baixo. Isso pode estar ligado ao fato do mercado de trabalho da região não exigir o conhecimento do idioma. E a questão 3 diz: meu curso de graduação tem me mostrado a importância de aprender a língua inglesa. Obteve nível de concordância, porém o menor de todas, o que nos confirma que boa parte dos acadêmicos do município não se sentem estimulados pelo curso a aprender o idioma. E vale destacar a última questão, que fala sobre aprender com filmes, séries e aplicativos. É possível observar que os acadêmicos concordam com essa forma inovadora de ensino e aprendizagem, então seria importante utilizá-las no ambiente de ensino das faculdades. Aqui as considerações finais. Foi possível verificar que os acadêmicos têm conhecimento da importância da língua inglesa para seu futuro pessoal, profissional e acadêmico. Os resultados reunidos nesta pesquisa podem servir de parâmetro para uma possível adaptação da matriz curricular das instituições de ensino da região, ou seja, passar a oferecer disciplinas ou cursos de extensão sobre o idioma, tanto inglês para negócios quanto para pesquisa científica. Vale lembrar que a pesquisa também contou com alguns pontos limitantes, e o principal deles foi a amostra, que de certa forma foi uma quantidade reduzida. Aqui as principais referências, e obrigado pela atenção.